Eu estou aqui hoje com o objetivo de falar sobre a sua criança interior. Ela te impede de ter força e disposição no seu trabalho, principalmente no trabalho autônomo, né? Que é um trabalho mais desafiador, um trabalho que, de uma certa forma, vai exigir mais da gente, não é? E que, por vezes, a nossa criança interior tem uma tendência de interferir e tomar a frente e querer cuidar de um assunto tão adulto como o trabalho, principalmente o trabalho autônomo. Eu aumentei a temperatura, deixa eu organizar aqui o ar primeiro, pronto. E aí? Como é para você o seu trabalho autônomo? A sua criança entra muitas vezes aqui na frente e toma conta, e aí talvez você tenha medo de muitas situações externas e internas, talvez você seja muito impulsivo e não consegue avaliar e administrar da melhor forma possível. Então, essa reflexão de hoje é para você. E para vocês que já estão aqui comigo, eu quero pedir, olha, fica comigo, porque no final da live eu vou fazer um exercício para a criança interior. E é um exercício que eu sou suspeita, tá? Quando eu falo, mas eu acho fantástico esse exercício para nos ajudar a ter a força e a disposição que a gente precisa para a vida. E onde que está o trabalho? Na vida. O trabalho está aqui de fora, está aqui na realidade. E como que eu lido com essa realidade? Tem que ser como um adulto. A criança interior não dá conta. A criança, ela não tem uma estrutura para lidar com as demandas aqui, da realidade, aquilo que é externo a mim. E naquilo que é aqui da subjetividade, por vezes a criança vai se perder e vai sofrer, porque está cuidando aqui, de coisas que não são de criança, de assuntos que são de adulto. E trabalho definitivamente é um assunto para adulto. Nas últimas semanas eu tenho feito algumas lives, e lá no meu canal do YouTube, então, eu tenho lá essas lives disponíveis, e se não me falha a memória, fiz algumas lives destas, tem 2 em que eu falei sobre o trabalho. Então, se te interessa muito esse assunto, vai lá e dá uma olhadinha, principalmente nesse enfoque, tá? Criança interior e trabalho. Se você tem aí alguma dificuldade nessa área, depois vai lá no YouTube e dá uma olhadinha nas outras lives que eu coloquei, que eu falei sobre esse assunto. E na live anterior, do sábado passado, eu falei bastante sobre o trabalho e a criança interior. E lá eu citei que um dos principais pontos que faz o trabalho ser assunto de adulto e não assunto de criança é o fato que o trabalho, ele tem o contrato, tem sempre um contrato que o rege, mesmo no trabalho autônomo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, vai lá nessa live de sábado passado e assiste. Eu não vou me aprofundar nisso aqui agora. Vou só citar, né? Então, o trabalho é um assunto para adulto, principalmente por conta disso, porque tem um contrato que rege o trabalho. E
Então, eu preciso seguir determinada estrutura, determinadas diretrizes ali no meu trabalho. E quem dá conta de fazer isso é adulto, gente. A criança, ela vai se perder. Ah, eu vou seguir aqui uma diretriz? Não, eu vou brincar agora. Não, eu tô com medo, eu vou me esconder agora. Olha só, a criança, ela é regida por impulsos. A criança, ela dificilmente ela vai seguir uma linha de conduta, ela vai seguir uma série de tarefas sequenciais ou não, de uma forma funcional. Se você deixar na mão da sua criança o trabalho, por vezes a gente tem uma criança interior muito adultinha, que aprendemos lá desde muito pequenos que o trabalho era a gente que tinha que cuidar. E aí hoje aqui como adultos, talvez muitos de nós temos a criança interior nesse aspecto de ser muito adultinha. Ou seja, ela se intromete muito aqui e ela quer cuidar e ela acha que ela sabe cuidar. E ela bate o pezinho e eu sei como é que é. Ó, percebeu rigidez? Pode ficar de olho, porque é a sua criança interior que está cuidando. É um dos aspectos para identificar, tá? É a minha criança interior ou o meu adulto que está cuidando do meu trabalho? Um dos aspectos para identificar se é a criança interior que está tomando a frente aí do trabalho na minha vida é se eu me posiciono com rigidez. Outro aspecto é, tem sofrimento? Tá, sofrimento vai ter, num certo nível, sempre, somos seres humanos, mesmo com o meu adulto cuidando do meu trabalho. Mas quando eu falo de tem sofrimento, tem um sofrimento maior, que por vezes poderia ser de um determinado tamanho e eu cuidar e resolver e seguir adiante, mas não, eu fico ali num sofrimento maior e eu me enrosco e aquilo fica maior do que deveria ali na área do trabalho. Pois é, também é outra maneira de identificar que a criança interior é que está cuidando aí do trabalho na sua vida. Outra maneira, eu sinto muito medo, e aí eu me esquivo, eu fujo, enfim, eu deixo de olhar para aquilo que precisa ser olhado e vou para dinâmicas de fuga. Outra maneira de identificar que é a sua criança interior que está cuidando do seu trabalho. Outra maneira, eu sou muito impulsiva. A hora que eu vi, eu falei, eu já desacatei e... percebe muita impulsividade? Ok, a sua criança interior está cuidando aí do assunto trabalho na sua vida. E eu me recordo aqui de uma paciente, a Daisy, uma ex-paciente. Nesse momento, ela está de alta, cuidando da vida dela, da potência da vida dela que ela dá conta. O tempo todo que eu cuidei dela, toda vez que a gente entrava no assunto trabalho, prosperidade, dinheiro, ela trazia um ditado popular que dizia assim: dinheiro não aceita desaforo. E aí, trabalho e dinheiro estão muito associados, né? Estão muito em linha um com o outro aqui na vida. Não associado aqui no sentido de emaranhar, tá, gente? Eu fiz um gesto equivocado, porque sempre que eu faço esse gesto aqui é no sentido de emaranhado, tá? Vou corrigir, não, dinheiro e trabalho, quando estão em ordem, eles estão sempre aqui, um em linha com o outro, que é diferente de emaranhado, tá? E aí, dinheiro não aceita desaforo. Dinheiro não aceita desaforo. E, por consequência, se no trabalho eu não estou em ordem, eu vou ter, sim, uma consequência, uma repercussão direta disso no dinheiro. Bom, olhando para todo esse aspecto, né, de trabalho, é a minha criança interior ou é o meu adulto que cuida do meu trabalho? Eu
Gostaria de trazer aqui para vocês um aspecto que a gente tem que olhar para esse aspecto quando vai olhar para isso que é a minha proposta de hoje, que é olhar para a força e a disposição no trabalho. Porque força e disposição remetem muito a fluxo. E aí, eu consigo ter alguma conexão com a vida, e o trabalho está aqui na vida, de jeito que minimamente eu vivencie um fluxo. Quando eu falo isso, é porque não necessariamente nós vamos conseguir ter 100% de conexão em fluxo com a vida e com o trabalho. Não. Não sei se é possível 100%, tá? Porque somos humanos e sempre vamos ter questões nos atravessando. E aí essas questões, elas vão comprometer esse fluxo. Então, muitas vezes a gente está aí na vida, a gente está aí trabalhando, e eu não estou numa conexão 100% com a vida e com o trabalho. Ok, tudo bem. Mas que tanto que está essa conexão? Claro que não dá para saber de uma forma exata, mas eu fico pensando que essa conexão, ela tem que estar aí um tanto bom. Para a gente ter na nossa vida esse fluxo de algo que se movimenta, que se expande e que vai além. Quando eu falo disso, eu estou falando muito aqui do nosso estado mental. O que tem aqui na minha programação mental, principalmente a nível de inconsciente, que me impede de estar em fluxo com a vida? Gente, porque quem ainda não tem essa consciência, eu sinto muito contar, mas aquilo que a gente tem aqui na nossa vida é reflexo daquilo que a gente tem aqui na nossa mente. Porque aquilo que eu tenho aqui na minha mente é uma lente através da qual eu olho para a vida e me relaciono com essa vida. E essa lente, por vezes, essa lente que eu tenho aqui na minha mente, por vezes ela vai distorcer o modo como eu vivencio aquilo que é aqui da minha realidade. Então, quando eu estou falando dessa lente, na verdade, eu estou falando das nossas crenças limitantes e lealdades familiares. É possível um dia estar 100% resolvida em relação à crença limitante e lealdade familiar? Olha, teoricamente não, porque o ser humano ele sempre vai ter um aspecto de imperfeição, um aspecto de incompletude. E esse aspecto de incompletude é aquilo que, na verdade, nos move para a vida. Porque se eu estou incompleta aqui hoje, então eu preciso fazer algum movimento para me completar um pouco mais. Agora, 11 horas da manhã, 15 minutos atrás, eu estava incompleta. Eu ainda não havia iniciado essa live, eu ainda não havia realizado essa live. E agora que eu estou realizando, me vem até uma sensação assim de maior completude. Olha, estou realizando. Então, o viver é isso, é esse fluxo, é essa percepção assim do falta algo em mim, então eu vou atrás desse algo. Falta algo em mim, então esse algo, essa imperfeição vai ser a motivação para de manhã eu sair da cama. E eu vou então trabalhar. Vou falar de hoje. Eu, Inês, pela manhã, na minha cama. A minha cama estava deliciosa. Por que eu levantei? Por que eu saí da minha cama? Por que eu não dormi até 10, 11 horas da manhã?
Bom, primeiro porque eu já não dou conta disso mais, na época da minha adolescência eu até conseguia, já não dou conta disso mais. Mas segundo, porque em determinado momento eu pensei assim, poxa, eu tenho algumas coisas para realizar agora pela manhã, principalmente algumas coisas antes do meu compromisso de hoje, que era a live, e então eu vou levantar. E aquilo que eu precisava realizar realmente me motivou para sair da cama hoje cedo. E isso é bacana porque, olha, foi uma sensação de incompletude. Eu preciso realizar algo ainda. Tá, tudo isso para falar de fluxo. Quando eu falo de fluxo, eu vou precisar, então, falar um pouquinho, mesmo que rapidamente, não é o objetivo aqui de hoje, de estrutura. Por quê? Fluxo e estrutura são duas coisas que nos compõem. E para eu estar aqui bem com a vida, em ordem com a vida, eu vou precisar das duas coisas. Eu vou precisar estar em ordem aqui na minha subjetividade com fluxo e estrutura. Fluxo e estrutura. Rapidamente falando, eu tenho outros vídeos em que eu falo mais, mas aqui não é o objetivo. Então, rapidamente falando, a estrutura, ela virá do campo do feminino. E o fluxo, ele virá do campo do masculino. Bom, rapidamente falando, né? Quando eu falo de fluxo e estrutura, quando eu falo do campo do feminino e campo do masculino, então eu estou falando em ficar em ordem com pai e mãe. Gente, eu sinto muito também para quem ainda não conseguiu se pôr em ordem com papai e com mamãe. Eu sei, quando eu falo isso é porque enquanto a gente não tem uma ordem com o pai e com a mãe, ainda tem feridas abertas, feridas que doem. Por isso que eu digo, eu sinto muito. Mas eu sinto muito em dizer, porque não tem outro caminho. São vários aspectos que a gente tem que cuidar, mas um desses aspectos é o ficar em ordem com os nossos ancestrais. E sem ficar em ordem com os ancestrais, não tem como ficar em conexão com a sua força. Não tem como você ter essa disponibilidade de ter força de ir para a vida num movimento de fluxo. Então, um dos primeiros passos para trabalhar aí a sua força e a sua disposição para o trabalho, e mais especificamente para o trabalho autônomo, é se colocar em ordem em relação aos seus ancestrais. E para começar a ordem em relação aos ancestrais, a gente tem que olhar para o papai e para a mamãe. Bom, eu só gostaria de dizer que quando a gente inicia essa jornada de ficar em ordem com o papai e com a mamãe, é uma jornada que tem dores, que tem muitos desafios, porque temos as nossas feridas, temos aquela decisão da nossa criança interior de ficar lá na cobrança, mas o papai não fez isso, mas a mamãe me machucou. E aí a gente fica ali naquele movimento infantil de cobrança em relação aos nossos pais. E enquanto a minha criança está nesse movimento de cobrança em relação aos meus pais, olha, eu não tenho disponibilidade para olhar para a vida no meu adulto e cuidar da minha vida. Olha só, é bem essa dinâmica aqui com a imagem que você me vê agora. É o estar disponível para algo do passado, emocionalmente, aí na sua subjetividade, emocionalmente disponível
para algo aqui do passado. Olha a imagem como fica quando eu fico aqui, disponível para algo aqui do passado. Eu automaticamente eu não estou disponível para a vida. Ó, você que está me ouvindo aqui nessa live, você está aqui na minha vida, na vida da Inês. E se eu quero aqui nesse momento desempenhar o meu trabalho da melhor forma possível, mais influxo possível para me trazer o máximo possível de prosperidade para esse momento, aqui na minha subjetividade, eu tenho que estar o máximo possível disponível para esse olhar para a vida. E quem faz isso é o adulto, é a nossa parte racional. A Carla perguntou aqui, é muita pirraça, né? Por vezes é a pirraça, que a nossa criança fica aqui. Mas o papai não podia ter feito aquilo, mas a mamãe não podia ter feito aquilo comigo. Tá, eu concordo. Mas aí é uma decisão interior que você vai ter que tomar, porque quem está aí na vida se prejudicando agora é você. Porque a mamãe não está aí mais em cima de você te machucando. O papai, se for o caso, não está mais aí em cima de você te machucando. Não, agora você é adulto. Agora, se lá na sua mente você fica nesse estado emocional mais disponível para aquilo que é do passado do que para aquilo que é do presente e do futuro, é você que está tomando essa decisão. Tudo bem, vou colocar essa decisão entre aspas, porque é uma decisão muito permeada por muitos processos inconscientes. Mas é você agora que toma essa decisão, tá? E um grande passo, então, é cuidar dessa criança. Essa criança que por vezes está aqui para trás na pirraça, por vezes está aqui para trás muito na dor, no medo, na desistência. Por vezes foi tão difícil algo aqui para trás que a criança interna em algum momento, por uma dificuldade imensa, eu entendo, tá? Mas em algum momento, diante de tudo aquilo que era tão difícil, a criança desistiu. E será que ainda aí na sua mente tem essa decisão interna de eu desisto porque é muito difícil? Então tem aí uma criança interna que precisa muito ser cuidada. E eu estou falando disso porque esse é um dos pontos imensamente importantes que você precisa cuidar para estar em fluxo com a vida e automaticamente com o trabalho que está aqui na vida. Vou dar novamente um recadinho, tá? Ao final, eu vou fazer um exercício para você trabalhar a sua força. Então, fica aqui comigo até o final, tá bom? É um exercício que eu considero imensamente importante para ajudar aqui na nossa subjetividade, a nossa criança interior se entregar a esse fluxo. Claro que com o adulto ali juntinho, pegando na mãozinha da criança e conduzindo ela nesse fluxo. Então, fica aqui comigo até o final para a gente realizar esse exercício tão bonito e importante. Bom, aproveitando que eu parei aqui um pouquinho para falar do exercício, eu vou responder uma pergunta. Eu não sei exatamente o seu nome, mas está Spabaidi. Não sei se é assim que fala, tá? Sou a mais nova de uma família de 10 filhos. Preciso ficar em ordem com eles também? Sim. A ordem dos irmãos é muito importante. Se você é a mais nova, você é a caçula. Você é a menor, você é a 10ª. É interessante olhar também os abortos, tá? Porque quando você me fala de 10 filhos, eu estou entendendo que você é lá de uma geração, não é da geração do anticoncepcional, né? E aí as mulheres tinham muitos filhos.
e é bem comum terem havido alguns abortos, ou crianças que nasciam e morriam muito petitinhas, tá? Então, talvez você tenha também irmãos natimortos. Então, precisa olhar para esses irmãos, porque a exclusão de abortos e crianças natimortas podem ser um comprometimento grave disso aqui, que você fica presa ao passado, e aí compromete essa disponibilidade para a vida, tá? Então, trabalhe a sua ordem ali em relação aos seus irmãos. E uma coisa bem interessante quando a gente fala de ordem em relação aos irmãos é ficar no seu lugar. Será que você cuida de algo que é aqui dos seus irmãos mais velhos? O irmão caçula, ele por vezes, ele é muito intrometido, porque ele recebeu muito, ele recebeu de todos, do papai, da mamãe e de todos os outros irmãos. E aí, de uma certa forma, ele fica num movimento inconsciente de culpa por ter recebido muito. E aí, muitas vezes, ele quer vir aqui, ó, como se ele fosse o primeiro, como se ele fosse um dos maiores, para cuidar de coisas que não são dele, tá? Então, busque a ordem em relação a isso. Se você é a caçula, e aí, como é ficar nesse lugar, tá? Busque informações, não é o objetivo aqui, eu não vou falar muito mais, mas busque informações, porque sim, tem que ficar no seu lugar em relação aos irmãos, tá? Estou aqui hoje falando de criança interior, no tanto que a sua criança interior, ela pode sim te impedir de se conectar com a sua força e disposição para o seu trabalho, principalmente o trabalho autônomo. Você sabe cuidar da sua criança interior? Você já olhou para isso? No meu canal do YouTube eu tenho uma imensidão de conteúdos falando sobre criança interior. Vai lá, acessa. Inclusive, o meu canal ele é todo organizado por playlists, tá? Por assuntos, então até para facilitar quem se interessa ali por alguns assuntos específicos, e tem lá uma playlist com todo o meu material sobre criança interior. Vou avisar de novo, fica comigo até o final que tem um exercício que eu vou te conduzir para você cuidar da sua criança interior, tá? Eu estou repetindo algumas vezes porque em live a gente faz isso, né? A gente entra e sai muito facilmente. Se você se interessa em cuidar da sua criança interior, principalmente aí nesse aspecto do trabalho e do trabalho autônomo, fica aqui comigo, porque no final nós vamos fazer um exercício muito importante. E é daqui a pouco, tá? Bom, eu estava falando de fluxo aqui na vida. Inês, mas o que é esse negócio, né? Fluxo? Como assim fluxo, Inês? Eu, sinceramente, as primeiras vezes que eu ouvi falar disso, eu fiquei desse jeito. Fluxo? O que é isso? Não sei o que é isso. O que essa pessoa está falando? Foi durante o meu curso de formação em constelação, quando eu estudei a respeito de constelação familiar. Bom, não é fácil entender exatamente o que é fluxo, mas eu vou contar para você como que eu fiz para eu entender, tá? Eu, por vezes, principalmente nessas questões que são muito subjetivas, muito... o que é isso? Não entendi. Eu sou muito racional, eu preciso ter um entendimento racional das coisas primeiro. Então, uma imagem que me ajudou muito a entender o que é fluxo... Teve uma vez, eu já era adulta, eu tive a oportunidade de descer de uma tirolesa. Não sei se você conhece o que é a tirolesa, pelo menos lá quando eu desci essa tirolesa, tinha um rio, e tinha uma parte aqui mais elevada, e tinha aqui embaixo o outro leito do rio. E aí tinha aqui toda uma estrutura para descer num cabo, né? Daí a gente se joga ali como um balanço, mas só numa direção, só descendo, né? E então, nessa tirolesa, a gente descia aqui do alto até a outra margem do rio. Quando eu falo desse brinquedo,
Eu estou falando de algo que tem uma estrutura. Ó, não eram simples cordas amarradas, não. Tinha toda uma estrutura muito profissional, de muita segurança, muitos cintos amarrados, um cabo de aço, né, para descer, toda essa descida aqui, toda uma estrutura. Então, quando ali em meio a todo aquele conteúdo da constelação familiar, a gente ouve falar de fluxo e estrutura, eu entendo que ali naquele brinquedo da tirolesa, a estrutura era essa estrutura material, de segurança mesmo. Quando eu fui descer, eles me colocaram em toda uma estrutura toda amarrada aqui, e um cabo aqui em cima, tudo muito, muito seguro. E essa é a estrutura. O que é o fluxo? O fluxo é o movimento. Então, na hora em que eu pulei e eu me soltei ali, naquele cabo para descer, o fluxo é aquele movimento. Enquanto eu estava ali descendo, ou seja, em fluxo, adiantava ficar assim, tá muito depressa, deixa eu diminuir, deixa eu segurar para eu diminuir. Ai, eu quero ir mais rápido, eu quero ir mais devagar. Adiantava? Não. Depois que a gente se joga, qual a única alternativa e a mais saudável que eu tenho? É o confiar que a estrutura vai me garantir segurança e aquele movimento de fluxo que eu estou ali naquele momento vai ser seguro e vai dar tudo certo. E eu vou atingir o meu objetivo, que é chegar segura e bem aqui na outra margem, nessa imagem aqui da tirolesa. Quando eu falo disso, então, é mais ou menos assim o fluxo da vida. Vou trazer, então, para um exemplo aqui mais concreto da nossa realidade, falando, então, de fluxo e estrutura. Eu preparei a palestra de hoje. Ó, em algum momento, hoje, mais cedo, eu sentei aqui, peguei papel e caneta e eu me preparei, ó. Estrutura. A estrutura física aqui de tecnologia, a assinatura de Wi-Fi, de internet que eu tenho, as luzes para gerar uma boa imagem. Olha só, tudo isso é estrutura. Agora, a hora que deu 11 horas, eu apertei o botãozinho aqui de ao vivo, aqui no Instagram. Pronto, eu me joguei ali na tirolesa. Eu tirei o meu pezinho do chão e... aí eu preciso confiar na estrutura que eu construí para esse momento e eu vou realizar a minha palestra exatamente igual eu anotei aqui no papel? Não. Porque senão fica um fluxo que não é fluxo, é uma estrutura muito engessada. Eu tenho a estrutura, mas enquanto eu estou aqui realizando a palestra para vocês, a minha fala tem que ser uma fala em fluxo, em que eu me baseio e fico segura, porque eu tenho uma estrutura, mas eu não posso me engessar nela. Eu preciso confiar, eu me jogo e vou, confiando que vai dar certo. Do jeito que for, tá, gente? Eu posso engasgar, muitas vezes eu engasgo. Eu posso, por vezes, perder o fio da meada aqui do raciocínio. Muitas vezes eu perco o fio da meada do raciocínio, mas ok, eu continuo em fluxo. Vai dar tudo certo. Pode queimar uma luminária e aí a luz do vídeo aqui da imagem não vai ficar tão bem, tão boa. Ok, mas eu continuo em fluxo, porque em algum momento eu chego aqui até a outra margem, eu olho para trás e deu certo. Do jeito que tiver que dar. E olha, se eu estou aqui realizando essa palestra, estou fazendo ela confiando na estrutura porque me dá a segurança, mas eu estou fazendo ela em fluxo,
é a minha melhor possibilidade, porque ó, eu estou em ordem com a estrutura e o fluxo que há em mim. E estrutura e fluxo que há na gente, só é possível a gente ficar em ordem com ela, se a gente estiver em ordem com papai e mamãe, e, portanto, em ordem com todos os nossos ancestrais. Fácil fazer isso? Não necessariamente, tá? Mas o caminho é esse. Um dos caminhos, tá? E sem estar em ordem, sem cuidar desse caminho, não há como a gente ter força e disposição aqui na vida. E aí? Em quais aspectos que a sua criança interior ainda está aqui muito disponível para o passado? Ainda está aqui muito disponível para as crenças limitantes referentes àquilo que você viveu na sua vida? Ou as lealdades familiares, que são aqueles padrões aqui do nosso sistema que, poxa vida, por alguma razão eu preciso fazer igual a minha mãe. Por alguma razão eu preciso fazer igual ao meu pai. Ai, eu sinto uma culpa quando eu faço diferente, o mundo quase se acaba. Opa! Indício que precisa colocar o seu adulto para olhar para a sua criança interior. Ela está cuidando de algo que ela não deveria cuidar. Ou ela está precisando do suporte do seu adulto para ela não ficar aqui tão sozinha e entregue àquilo que é do passado. Porque todo esse movimento de ficar aqui com a criança interior emaranhada em algo do passado, seja do seu passado biográfico ou do seu passado sistêmico, essa disponibilidade da sua criança para cá tira a sua força e disposição aqui para a vida e para o trabalho. Então, é imprescindível cuidar dessa criança interior. Colocar o seu adulto para olhar para ela e o seu adulto, então, assumir duas funções. Uma que é cuidar aí da sua subjetividade, cuidar da sua criança interior, e outra função que é cuidar aqui da vida, tá? Aquilo que é externo, principalmente aquilo que é difícil, criança não dá conta, tem que ser o nosso adulto. Quando eu falo da força aqui na vida, principalmente a força para ficar nesse fluxo, porque quando eu falo força, não é aquela força enrijecida como um martelo que corta uma madeira. Não, não é essa força que eu estou falando. Eu estou falando da força do fluxo, do confiar nesse fluxo e essa energia que tem nesse fluxo. Então, para a gente estar conectado com o trabalho e com a vida, a força aqui na vida, ela não se dá de uma forma enrijecida, como um martelo que corta uma madeira. É aqui atrás que, por vezes, a gente está muito conectado a alguns aspectos de rigidez, e aí aqui atrás eu acho que o trabalho eu tenho que me dedicar imensamente, o trabalho eu tenho que... Não, opa, peraí. Até posso me dedicar imensamente ao trabalho, mas não de uma forma enrijecida, porque aí tem algo da sua criança interior que precisa ser reavaliado. A força aqui na vida, nesse movimento, no fluxo, é uma força que é diferente. Não sei se eu consegui diferenciar para você, tá? Até se alguém quiser colocar aqui para mim, né? Deu para compreender a diferença dessa força? Da força de rigidez, que por vezes eu estou aqui muito emaranhada, minha criança, né? Muito emaranhada, e eu estou numa rigidez na vida. Essa é uma força, mas ela é uma força que não é uma força que vai me trazer uma conexão com a prosperidade. É uma força que vai mais destruir, que está mais me sabotando do que de fato me ajudando aqui na vida, naquilo que eu desejo de uma conexão saudável com o trabalho. Então, a força do fluxo é diferente. Enfim,
Me esforcei aqui para tentar explicar a diferença. Espero que tenha sido possível entender. E para ficar em conexão com essa força aqui no fluxo, estar em ordem com o fluxo significa estar em ordem com os homens aqui do meu sistema, seja eu mulher ou homem, tá? Seja você que está me ouvindo, mulher ou homem, essa é a regra. Quer ficar em ordem com o fluxo, então precisa estar em ordem com os homens aqui da sua ancestralidade. Aí a gente começa pelo papai, tá? E depois a gente vai olhando para ver se tem outras coisas em relação aos homens. Agora, eu preciso contar uma notícia nesse momento, a hora que eu falo disso. Porque automaticamente, se você for cuidar da sua ordem com os homens do seu sistema, automaticamente você vai ter que cuidar da sua ordem com as mulheres do seu sistema também, tá? Com as ancestrais aqui do seu sistema. E aí a gente começa pela mãe. Tá, aqui eu não vou falar de estrutura, né? Porque aqui com as mulheres do nosso sistema, a gente fica em ordem em relação à estrutura. E com os homens aqui do nosso sistema, os nossos ancestrais, ficando em ordem, a gente fica em ordem em relação ao fluxo. E aí, a hora que eu vou para a vida, eu tenho essa ordem automaticamente funcionando aqui dentro de mim. Fluxo e estrutura. E aí, eu não vou precisar ficar raciocinando muito, isso automaticamente vai se dar aqui dentro de mim, tá? Quando eu vou para a vida. A notícia era essa, tá? Não tem como trabalhar um sem trabalhar o outro. Por quê? Porque são duas forças que estão aqui dentro de mim. Metade de mim é a minha mãe, metade de mim é o meu pai. E eu não tenho como ficar em ordem com um lado sem estar em ordem com o outro. Automaticamente. São complementares, tá? Então, para a gente ter essa força para ir para a vida, nós vamos sim ter que trabalhar diretamente a nossa ordem com os homens do nosso sistema, mas automaticamente, por tabela, vamos ter que trabalhar com as mulheres do nosso sistema também. Ok. A princípio, era esse o conteúdo que eu queria colocar para vocês, então, nesse momento, eu vou realizar um exercício para você cuidar da sua criança interior. É um exercício que eu amo, adoro, acho ele lindo. Então, eu te convido, nesse momento, para você parar um pouquinho, sentar, aquietar a sua alma, né? Eu, por vezes, eu ouço lives fazendo outras coisas, não sei você, mas se for este o caso, para um pouquinho, senta, respira, isso, vai tranquilizando a sua mente, o seu corpo, a sua alma. E vai respirando, prestando atenção na sua respiração. Saudavelmente, protegidamente. Isso. E você pode então fechar os seus olhos. Se você não quiser fechar os olhos, só olhe para baixo. E continue respirando. E prestando atenção na respiração. Isso. Então, agora que você está aí com a sua mente aquietada um pouco mais,
Você pode imaginar que você é uma criança bem pequena. Lembrando que o seu adulto está aí, do seu lado. Você não está sozinha, sozinho nesse momento. O seu adulto, ou seja, o seu racional, a sua parte consciente, ela te protege, ela te dá segurança. Então, o exercício que eu vou te conduzir agora é um exercício para a sua criança interior, mas primeiro pegue na mãozinha dela, você adulto, imagine, crie imagens, ou permita-se sentir sensações de que o seu adulto se conecta com a sua criança, transmitindo segurança para a sua criança. Respirando. Ótimo. E então, nessa conexão de segurança que o seu adulto te traz, você pode permitir que a sua mente fique ali naquela sensação de ser uma criança pequena, uma criança bem pequena, ali por volta de 1 ano, 2 anos, por aí. E as imagens que eu vou te falar agora, não importa se você as vivenciou um dia, não importa. O exercício aqui é de criar imagens. Crie estas imagens. Imagine esse petitinho. 1 ano, 2 anos. Essa idade, ela tem uma característica muito interessante, porque a sua mente ainda não desenvolveu o suficiente para você julgar o papai, a mamãe ou a vida como bons ou maus, certo ou errado. Então, nessa experiência de se perceber uma criancinha bem pequena, entenda que nessa idade você só sentia, você não raciocinava ainda. Então, permita-se agora um movimento só de sentir. E você aí, pequena, pequeno, você olha para o lado e vê o papai. E então, você corre para o papai. Tendo você conhecido ele ou não. Permita-se criar essa imagem. Corra em direção ao papai. E a hora que você chega no papai, ele está em pé, e você é uma criança pequena e ele é tão grandão, você olha para cima e estende os bracinhos e pede colo. E o papai te pega. Isso. Permita-se estender os bracinhos e pedir colo. E o papai vai te pegar. E quando o papai te pega, o papai, ele inicia uma brincadeira. Sabe aquela brincadeira de jogar a criancinha para o alto e depois pegar? Isso, o papai te joga para o alto. E quando o seu corpinho começa a descer, o papai te pega com a força dele. E então o papai te joga para o alto novamente. E com a força dele, ele te pega e te sustenta. Isso, continue nessa brincadeira aí que o papai faz com você. E quando ele te joga para o alto e você começa a descer e ele te pega, perceba aí o fluxo. E a criancinha pequena, nessa brincadeira, ela se delicia, ela dá gargalhada. Se permita ir para esse estado, de vivenciar esse estado de fluxo e ir
e ir com segurança, porque o papai vai te pegar. E de novo você vai e ele te pega em segurança, com firmeza. E vivencie esse fluxo. E fique aí, nessa brincadeira, se permitindo vivenciar esse fluxo pelo tempo que você precisar. Fique aí se permitindo receber do papai algo que é muito importante. O movimento do fluxo, conectado à força que vem do pai. Isso, e fique aí, pelo tempo que você precisar. Se permitindo receber a força que vem do pai. E no seu tempo, quando você perceber que foi o suficiente, você pode, no seu tempo, ir encerrando o exercício, voltando aí para a realidade, para o presente, para onde você está. Mas se você precisar ficar um pouquinho mais, fique. Eu vou prosseguir a minha fala, mas você pode continuar aí pelo tempo que você precisar, tá? Lembrando que o seu adulto esteve aí junto de você, foi a sua consciência, percebendo tudo que você foi vivenciando, as palavras que você foi ouvindo, analisando isso é bom ou isso é mal para mim, eu prossigo ou eu paro, ó. O seu adulto esteve aí cuidando de você. E quando você encerra esse exercício, como que você fica? Você fica bem? Você conseguiu se conectar à força do papai? Ou você entrou em contato com alguma dor, algum trauma? Se você, ao longo do exercício, entrou em contato com alguma dor, algum trauma, então significa que tem coisas anteriores que precisam ser cuidadas, tá? Então, se dedique a cuidar dessas coisas anteriores, dessas feridas abertas que você traz aí na sua alma e prossiga, na medida que for possível, fazendo esse exercício novamente, tá? Esse exercício de conexão com o fluxo e a força que vem do Pai é um exercício que a gente tem sempre que fazer, sempre, ao longo aí de toda a nossa vida. Um beijo imenso no coração de todos que ficaram aqui comigo, que prazer, olha, um abraço, por favor, sintam-se abraçados por mim. Quem já tem aí algum afeto comigo, que já me acompanha há algum tempo, eu gostaria de finalizar primeiro com a gente fazendo esse exercício. Vamos imaginar que a gente se encontra nesse momento e a gente troca um abraço com muito afeto. Eu estou aqui me imaginando recebendo o abraço de vocês.